Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito litoral do Paraná e Paranaguá. Estou gravando aqui essa videoaula para levar uma informação para os senhores, senhoras e senhoritas que estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação para a prova teórica, direção defensiva, condições adversas. Acompanhe comigo no telão a leitura e a explicação dessa aula. O que são condições adversas? Condições adversas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de conduzir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. Entendemos que condições adversas contribuem para riscos de acidentes. Dirigir diante de condições adversas é uma situação perigosa. Agora, quais são as condições adversas que existem no mundo todo? Condições adversas, quais são elas? Luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, com passageiro e condutor. Essas que estão escritas aqui são os grupos das condições adversas. Agora, dentro de cada uma delas tem os subgrupos. Por exemplo, quais são as condições adversas de luz? Quais são as condições adversas de luz? Ofuscamento ou penumbra. A noite é quando não tem iluminação nenhuma. Ofuscamento, ele é ocasionado pela falta de luz ou excesso de luz nos olhos? Excesso de luz nos olhos. Como proteger a visão do excesso de luz natural do sol? Óculos de sol ou a pala interna de proteção contra o sol. O pessoal que está aqui na sala de aula, para você que está vendo esse vídeo agora, estamos aqui trabalhando no modelo híbrido. Tem pessoas aqui presentes, presencialmente falando, e pessoal online, fazendo aula através do tablet, notebook e computador. Quer ver como está cheia a sala de aula? Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! A sala cheia. Alguns dos senhores aqui nunca tinham ouvido falar sobre pala interna de proteção contra o sol? O que seria? No popular, pala protetora, para-sol. É aquele equipamento que tem dentro do veículo, em cima da cabeça do motorista, é que o pessoal guarda documento. Esse equipamento só é obrigatório para o lado do motorista. Se não tiver do lado do motorista, infração grave, 5 pontos na carteira, multa de R$195. Não é obrigatório para o lado do passageiro, mas sim do lado do motorista. Então, como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz do sol? Óculos de sol ou utilizando a pala interna de proteção contra o sol. O que seria a penumbra? A penumbra é pouca luz, falta de luz, que a gente vai ver no próximo slide. Primeiro, o ofuscamento, olha só. É uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz em nossos olhos. Pode ser ocasionado por incidência direta dos raios solares, então luz natural, reflexo de luz solar. De repente o sol pode refletir no espelho retrovisor de um carro, pode refletir nas vitrines das lojas, pode refletir nas placas de sinalização. Quando está muito calor, às vezes até nos próprios solo reflete nos olhos. Então são situações perigosas, condições adversas. Luz alta em sentido contrário. O que seria luz alta em sentido contrário? Quando o veículo que está vindo no sentido contrário com o farol alto ligado. Como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo farol alto do veículo que vem em sentido contrário? Já caiu no simular de vocês? Olhar para a direita, para a linha de bordo. Já caiu em prova de legislação, como se chama a linha branca que separa a pista de rolamento do acostamento? Linha de bordo. Por que linha de bordo? Porque é uma linha que fica nos bordos laterais da pista. Repetindo, como se chama a linha branca
que separa a pista de rolamento do acostamento, linha de bordo. Luz alta no retrovisor. Quando tiver um condutor indo no mesmo sentido que o teu, é proibido utilizar a luz alta, porque pode refletir no retrovisor interno e ofuscar os olhos. Também é proibido utilizar a luz alta quando estiver vindo um veículo na contramão. Ao passar pelo veículo que está vindo no sentido contrário, tem que deixar o farol baixo. Quando utilizaremos a luz alta? Em vias não iluminadas durante a noite. Pista livre, ninguém vindo na contramão e ninguém indo no mesmo sentido que o nosso. E também de forma intermitente, luz alta e baixa, quando for indicar situação de perigo. Então se dá um sinalzinho de luz alta e baixa. Perigo. Quando quer ultrapassar também. Próximo slide. Estamos aqui com participação especial Maria Eduarda. Só para constar. Penumbra. O que significa? Está ouvindo? Está ouvindo? Aula online é isso. Para você que está vendo esse vídeo agora e é aluno nosso, lembra dessa palavra aqui, ó? Penumbra. Saúde. Você que é aluno, né, você que fez a matrícula em outra autoescola, você lembra dessa matéria? Teu professor lá, direção defensiva, condições adversas. Essa aqui é uma condição adversa do que? Luz. A luz, em relação à penumbra, conhecida também como lusco-fusco. Vou ler aqui, daqui a pouco eu explico, olha lá. Pode ser chamada também de lusco-fusco. É a situação de pouca luminosidade que pode ocorrer, que ocorre ao anoitecer, ao amanhecer, no interior de túneis e em tempestades. Penumbra, como aqui está explicando, ela acontece ao amanhecer, a troca da noite pelo dia, não tem? Primeiro, às 5 horas da manhã está escuro, não sei, não acordo às 5 horas da manhã, mas aqui está escuro, escuro. Aí vai começando a amanhecer, então aquela troca da noite pelo dia ao amanhecer é um exemplo de penumbra, lusco-fusco. Ao amanhecer, ao anoitecer, no caizinho da tarde, né? 5h30, 5h40, mas 18h20, vai trocando ali o dia pela noite. Então esse intervalo da troca do dia pela noite também é conhecida como penumbra ou lusco-fusco. Aqui no litoral do estado do Paraná e Paranaguá não tem túnel muito longo, a não ser da Sadia, da Sadia é curtinho. Agora tem algumas cidades no Brasil, alguns estados, que o túnel a extensão é grande assim, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Você sai da luz natural do sol, meio-dia, e adentra um túnel, você vai sair das condições adversas de luz ou ofuscamento e vai entrar na penumbra. Dentro de túnel também é ocasionada a penumbra. Pouca luz, falta de luz. A penumbra, lusco-fusco, também poderá acontecer numa tempestade, né? Quando começa a sobrecarregar as nuvens, vai chover. Penumbra ou lusco-fusco, falta de luz, pouca luz. E à noite? À noite, ausência total de luz solar. A visibilidade depende completamente da luz emitida pelos faróis dos veículos e da iluminação artificial das vias. À noite, a ausência total de luz solar. A visibilidade depende completamente da luz emitida pelos faróis dos veículos e da iluminação artificial das vias. Dirigir à noite, será que é uma condição adversa de luz? Com certeza é condição adversa de luz. Então as vias dependem da iluminação dos postes e dos faróis. Próxima questão. São condições adversas do tempo. Tempo, olha lá. Chuva, granizo. Imagine
Imagine chover granizo. Neblina ou cerração. Qual é a diferença de neblina ou cerração? Neblina é uma garoa fina, molha, e cerração é a fumaça, que também molha. E vento? Já caiu na prova de legislação o que fazer diante das condições adversas, vento lateral muito forte. Se tiver um vento lateral muito forte, o que você deve fazer, você motorista? Quanto mais rápido o veículo, o que os senhores acham? Quanto mais rápido na pista, ele vai estar mais leve ou mais pesado? Mais leve. Física pura. Quanto maior a velocidade, mais leve. E se o vento lateral for de 50, 60, 80 km por hora, vai tirar o carro da pista, vai ou não vai? Vai tirar o carro da pista. Então, para evitar que o carro seja retirado da pista por causa do vento lateral, questão de prova. O que o condutor deverá fazer diante de vento lateral muito forte? Reduzir a velocidade, para o carro ficar mais pesado, e abrir as janelas a uma distância de 4 dedos. Por que abrir a janela a uma distância de 4 dedos? Ao mesmo tempo que o ar passa pelo veículo, ele também segura, ele também retém o condutor, ele também retém o veículo. Então, condições adversas do tempo. Mas também tem, olha lá, chuva, granizo, neblina, cerração, vento, tempestades, tudo que for atmosférico são condições adversas do tempo. Relógio também é condição adversa do tempo. Por que relógio é condição adversa do tempo? Se você tem um compromisso e sai em cima da hora para o compromisso, é bem provável, né, que essa condição adversa tempo relacionada ao relógio te atrapalhe. De repente, está atrasado para o trabalho, o condutor vai fazer o que para ganhar tempo? Ultrapassar em local proibido, furar o sinal vermelho, não dar preferência aos pedestres. Então, relógio e tempo também são condições adversas do tempo. Olha só, o clima também é condição adversa do tempo. Eu vou formular uma questão aqui na minha cabeça. Daqui a pouquinho eu vou passar alguns exercícios, vou gravar também uns exercícios sobre condições adversas e tem essa questão lá. Neve e neblina. Neve e neblina são condições adversas do que? Letra A, clima. Letra D, tempo. Tempo. Tudo que for atmosférico são condições adversas do tempo. Se você responder clima, você vai perder uma questão. Agora, lógico, se tiver no dia da prova assim, ó, neve e neblina, são condições adversas do que? Veículo, carga, passageiro ou clima. Aí você vai no clima. Pô, não tem nada a ver, neve, neblina com carro, via, passageiro, não tem nada a ver. Aí você vai em clima. Agora, se for abordado algo relacionado ao tempo, entre as respostas tiver clima e tempo, respondam tempo. Tudo que for atmosférico são condições adversas do tempo. Próxima questão. Chuva. A chuva reduz a visibilidade. Visibilidade de ver e ser visto, não é, pessoal? Atrapalha, dependendo da chuva, atrapalha. Diminui a aderência dos pneus, o contato com o solo. Aumenta o espaço em frenagens. O veículo, o condutor, quando utiliza o freio e está chovendo, a distância de parada é maior do que quando a pista está seca. Demora mais o sistema de freio para responder. E dificulta manobras de emergência. Tem gente que acha que o risco de acidente é só quando está chovendo muito forte. Não, não é só quando está chovendo muito forte. Existe o risco quando tem muita chuva? Sim, existe o risco. Mas os riscos de acidente estão nos primeiros pingos da chuva, que se mistura com a fuligem, com a poeira, resíduos depositados pelos automóveis, restos de borracha, óleos derramados por automóveis. Então, nos primeiros pingos da chuva é que se misturam com a fuligem. E aí acontecem os acidentes, principalmente o piloto. Aí ele vai se molhar, começou a chover pouquinho, daí ele acha que acelerando, ele vai sair rápido. Ele está arriscando a cair com a moto. Aquaplanar. A moto aquaplana,
aquaplana sim. Então, diante de chuva, quando a chuva está chovendo, quando está muito forte a chuva, quando a chuva está chovendo, é difícil, né? Quando está chovendo muito forte, o que acontece? Essa quantidade de chuva ela vai lavar a pista. Então, em consequência da chuva forte, a poeira vai para o bueiro, vai para o ralo, resíduos de borracha, óleos derramados pelos automóveis. Então, a quantidade de chuva forte vai lavar a pista. Agora, nos primeiros pingos da chuva que está o perigo, tá? Em dia de chuva, reduz a velocidade, redobre a atenção e ligue os faróis baixos. Próxima questão. Agora aqui, ó. Aquaplanagem ou hidroplanagem? Qual é a diferença dos dois? De aquaplanagem ou hidroplanagem? Atenção, para você que está vendo esse vídeo agora, para o pessoal que está aqui na sala de aula e para os demais que estão em casa, não confundir aqua com que? Com água. Não é aguaplanagem, aquaplanagem ou hidroplanagem. Aquaplanagem é quando o veículo escorrega, desestabiliza, né? Ele vai para lá e para cá, aquaplanando, surfando no asfalto. E hidroplanagem é quando o veículo está transitando sobre muita água. Muita água, hidroplanagem, mas também o veículo pode escorregar. Mas a aquaplanagem é quando o veículo perde, o pneu perde o contato e já está deslizando no asfalto. O que seria isso? Fenômeno pelo qual os pneus não conseguem remover a lâmina de água e perdem o contato com a pista. Pronto, ponto. O que fazer? Segurar firme o volante sem virar e tirar o pé do acelerador. Quando o veículo está aquaplanando, o que contribui? O que leva o veículo a aquaplanar? Excesso de água na pista, pneu careca e excesso de velocidade, né? Se tiver água. Pessoal, aquaplanagem, para ser considerado aquaplanagem ou hidroplanagem, tem que ter o que na pista? Água. Ah, professor, quando tem óleo na pista, o veículo também escorrega, né? Também escorrega, mas não é aquaplanagem. A pista está escorregadia por causa de óleo, não tem nada a ver. Então, aquaplanagem, já caiu na prova de legislação, verdadeiro ou falso? A aquaplanagem só acontece com as águas da chuva. Falso. Verdadeiro ou falso? Que a aquaplanagem só acontece durante a chuva. Falso, né? A aquaplanagem pode acontecer por quê? Não só por causa da água da chuva e não só por causa, não só durante a chuva. De repente um cano da água estoura da residência de alguém. Aí invade a pista cheio da água, pode aquaplanar. Ah, de repente a água do rio subiu, invadiu a pista, pode aquaplanar. A água do mar subiu, invadiu a pista, o veículo pode aquaplanar. Então, essa situação de aquaplanagem e hidroplanagem, de que só acontece com chuva, só com a água da chuva, é uma afirmativa falsa. O que fazer para evitar o fenômeno da aquaplanagem? Reduzir a velocidade, transitar com pneus em ótimo estado. Cuidado, essa situação de aquaplanagem e hidroplanagem é muito perigosa. O que é a aquaplanagem? A falta que é a aderência do pneu com a pista, a falta de contato do pneu com o pavimento. Agora aqui, ó, já caiu na prova de legislação, aquaplanagem e hidroplanagem, sobre os pneus. O que seria os sulcos dos pneus? O que é o sulco do pneu? Os sulcos dos pneus nada mais é do que os frisos. Os frisos dos pneus, os sulcos dos pneus. Já caiu na prova de legislação. Para que serve os sulcos dos pneus? Para que serve os frisos dos pneus? Para remover a lâmina de água. Ó, aqui, ó, está removendo aqui, ó, e facilitar a passagem do ar. Beleza?
Já caiu em prova de legislação. Com quantos mil quilômetros deverá ser feito o rodízio dos pneus? A cada 10 mil quilômetros. Também já caiu na prova de legislação. Quando os pneus estão murchos, com a pressão abaixo, o recomendado pelo fabricante, aonde é o desgaste natural? Quando o pneu está murcho, o desgaste nas bordas laterais. E quando o pneu está cheio demais, o desgaste prematuro é no meio do pneu, no centro do pneu. Muito vazio, bordas laterais. Muito cheio, gasta primeiro no meio. Em média, os pneus é para durar 40 mil quilômetros, ou 2 anos, quando a pessoa não utiliza muito, 2 anos até 40 mil quilômetros, os pneus. Próxima questão. Aqui, ó, então o pneu em ótimo estado. Para você que está vendo esse vídeo agora, essa cor amarela deveria ser azul. Eita, água, né? Então aqui, ó, aqui o pneu em ótimo estado e os frisos, os sucos dos pneus funcionando adequadamente, ó, removendo a lâmina de água. Agora, quando ele está careca, a água toma conta de todo o pneu. O risco de aquaplanar aqui existe. Ah, mas com pneu novo pode aquaplanar? Pode, excesso de velocidade. A borracha escorrega no asfalto. Próxima questão. Olha aqui, para você que está vendo esse vídeo agora, você já ouviu falar no TWI? O que seria o TWI? Indicador de desgaste dos pneus. Os pneus novos, quando saem de fábrica, os sucos dos pneus, eles saem com a profundidade de 8 milímetros. 8 milímetros a profundidade dos sucos. Então é para durar em média o pneu 2 anos, 40 mil quilômetros. Nos frisos dos pneus tem uma saliência de borracha. O friso 8 milímetros. Mas essa saliência de borracha, TW, está a 1,6. O friso 8 milímetros. O TWI 1,6. Então, conforme o uso do automóvel, o uso dos pneus, ele vai gastando. Vai gastando a borracha. Aí quando a bandagem de rodagem atingir o TWI, ó, aqui está o TWI, careca. O agente de trânsito, fiscalizador, quando notifica o condutor por causa do pneu careca, ele atua diretamente. Ele vai perceber o TWI, ele vai olhar lá. Se o pneu tiver, a bandagem de rodagem estiver no mesmo nível do TWI, significa que está a 1,6. Já caiu na prova de legislação. A quantos milímetros significa que o pneu está careca? 1,6. Para mais curiosidades, veja no carro do seu esposo, no carro do teu pai, no carro da tua mãe. Motocicleta tem também esse TWI. No pneu dos caminhões também tem esse TWI. Então, para você que está vendo esse vídeo agora, continue acompanhando a aula de revisão, hein? Aula de direção defensiva. Se você percebeu o veículo aquaplanando, deslizando no asfalto, surfando no asfalto, o que fazer quando você perceber isso? Segure firme o volante, não faça manobras bruscas. A aquaplanagem é a falta de aderência do pneu com o solo, vai surfar. Se o motorista virar bruscamente o volante, o carro continua reto, a direção não obedece. Por que não pode virar o volante, ficar virando o volante? Ele está aquaplanando um tempo, mas em seguida o contato vai voltar. E voltando o contato, se o volante estiver virado, o que vai acontecer com o veículo? Ele pode rodar ou capotar ou bater de frente com o veículo e vir em sentido contrário. Quando o veículo estiver aquaplanando, tire os pés do comando, não freie, não acelere, muito menos puxar o freio de mão. O que fazer? Tira o pé dos comandos, deixa o veículo perder velocidade por si só e diminui uma marcha. Se o veículo estiver aquaplanando em 5 por hora, embreagem, quarta, tira o pé da embreagem, deixa o veículo perder velocidade, segura o firme. O volante firme, movimentos suaves, pode, assim ó. Para quê? Para que a roda vá tendo mais contato com a pista, tentando ganhar o contato com a pista.
removendo a lâmina de água. Não pode bruscamente, senão o carro vai rodar ou capotar. Movimentos suaves pode tirar os pés dos comandos, reduzir uma marcha. Lembrando, dia de chuva, reduza a velocidade e transite com pneus em ótimo estado. Acidente por aquaplanagem costuma ser, com certeza, gravíssimo. Gravíssimo. Próximo slide. Granizo, condições adversas do tempo. Imagina, será que granizo é uma condição adversa? Ou será que granizo atrapalha? Meu, atrapalha a vida de todo mundo. Tem residências que tem o telhado todo furado, todo quebrado. Pode ocasionar um traumatismo craniano se você estiver na condição de pedestre. Imagine a velocidade que veio uma bola de gelo do céu. Pode ocasionar um traumatismo craniano, amassar a lataria do carro, quebrar o para-brisa, derrubar o piloto da moto, amassar a moto. Lembrando, começou a chover granizo, procurar um local seguro. Né? Chuva acompanhada de pequenas pedras de gelo. O para-brisas pode se quebrar e causar algumas inconveniências. E se o vidro for tipo laminado, ocorrerão rachaduras. E se for temperado, trinca em milhares de pedaços. Dentro do para-brisa, tem alguns que não tem uma lâmina, um cola. Então, quando ele é laminado, ele quebra, mas em pedaços grandes e fica grudado. Agora, quando ele é temperado, ele trinca, né? Ele estilhaça em vários pedaços bem pequenininhos. Né? Então, aqui, ó, granizo. Cuidado, condição adversa do tempo, granizo. Neblina ou cerração. Acidentes normalmente gravíssimos nestas circunstâncias. Não usar luz alta. Quando tiver cerração ou neblina, tem que usar qual farol? A baixa. Durante o dia tem cerração e neblina, luz baixa. Por que não a luz alta? A luz alta prejudica ainda mais. A luz alta ofusca ainda mais a visão, atrapalha. Neblina é nuvens mais secas e cerração com mais umidade. Cerração, fumaça. Neblina é uma garoa fina. Vento. Tira a estabilidade das motocicletas, pode derrubar árvores, né, nós sabemos isso, e objetos na via. Já falamos o que fazer diante de vento lateral muito forte. Como é o nome dessa placa? Vento lateral. O nome da placa A44. A de advertência, vento lateral. No Nordeste, né, tem bastante placa de vento lateral. Lá venta muito. Então, se o vento lateral estiver muito forte, o que fazer? Reduzir a velocidade, abrir as janelas a uma distância de 4 dedos. Por que não abrir toda a janela? Se houver um vento lateral muito forte, aquele vento vai levar para dentro do veículo poeira, papel, plástico. Então vai prejudicar. Próximo slide. Condições adversas da via. Pessoal, caiu uma questão na prova, daqui a pouquinho eu vou mostrar um exercício aí para vocês. Sobre morro. Morro é uma condição adversa da via? Não, morro não é condição adversa da via. Morro é a geografia do local. Morro não é condição adversa da via. Aclive acentuado é. Aclive acentuado é. Declive acentuado é. Por que aclive é uma condição adversa da via? Porque o motorista não sabe o que tem depois da subida. Pode ter animal atravessando a pista, pode ter acontecido um acidente de trânsito, pode ter caído uma árvore. É uma condição adversa. Curva, condição adversa de via também. Por que a curva é uma condição adversa da via? Porque a gente não sabe o que tem depois da curva. Acompanhe comigo no telão. Condições adversas de via. Sinalização inadequada. Aqui perto de Águas de Paranaguá, a pista está pintado em branco e amarelo.
Nós sabemos que ali agora virou via de sentido único. Vindo na Avenida Bento Moraes da Rocha Neto, depois do semáforo aqui da Expedicionário, ela tem faixa branca e amarela. Antes ali era sentido duplo, vinha, né? Ia e vinha veículos. Agora é sentido único, mas lá não foi retirado as faixas amarelas. Então, sinalização inadequada, buracos na pista, condição adversa da via, pavimentação inexistente, meu Deus, né? Sem asfalto, ou defeituosa. Você, como que está a rua perto da tua casa? Quem que você deve acionar para ir lá arrumar? A prefeitura aí, onde você mora. E se for uma rodovia federal, tem que acionar quem? O DENIT, Departamento de Estradas e Rodagens. DENIT não, Infraestrutura, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Se tiver faltando pavimento numa rodovia estadual, quem que deve acionar? O DER. O que significa a sigla DER? Departamento de Estradas e Rodagens. Então, defeituosa, pista defeituosa, condição adversa da via, aclives ou declives acentuados, vegetação próxima da pista. Igual aqui no desenho, ó, o condutor indo na via, aí ele parou para ver o que ele tem que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou reto? Eu viro na direita? Eu viro na esquerda? Eu não sei. Você que está vendo esse vídeo, o que fazer? Olha só. A árvore, né? O gargalho está ali, no local, está tampando a placa. Aqui no litoral de Paranaguá, quem é que tem que pegar a tesoura e vai cortar? A prefeitura. Da árvore é a prefeitura, junto com o aval do IBAMA ainda. Tem todo um processo aí, senão pode ser considerado crime ambiental. Você não pode retirar qualquer árvore, de qualquer maneira, de qualquer local. Tem que ter autorização. Então a prefeitura tem que ir lá e cortar. Agora, o que está errado ali? A árvore ou a placa? Eu acredito, quem plantou a árvore ali, ele não viu que tinha placa, ou ao contrário. Tem a árvore ali, a pessoa vai lá e coloca uma placa atrás da árvore. Aqui em Paranaguá tem uma via que tem uma jaqueira. Uma jaqueira, mas é a jaqueira. Quem que está errado? A jaqueira ou a rua que está ali? Quem fez a pista? A árvore é centenária, deve ter mais de 300 anos aquela árvore ali, né? Então, poxa vida, sinalização inadequada tem bastante. E aqui? O que eu vou fazer aqui? Condições adversas da via quando a vegetação está tampando a placa. Próximo. Condições adversas do trânsito. Atenção para você que está vendo esse vídeo, pessoal na sala de aula, para quem está em casa. Hoje, dia 5 de abril de 2023. Que horas são, pessoal? 9h44, quer dizer, 21 horas e 44 minutos. Estamos trabalhamos de manhã, trabalhamos à tarde. O pessoal aqui está cansado, mas estão animados. Estão animados, pessoal? Oh, se só. É que você não está vendo. Mas eles estão animados, estão atentos. Eu fiz uma pesquisa no dicionário. O que significa a palavra trânsito? O que significa a palavra trânsito? É o ato de transitar. Então eu entendo que se trânsito é o ato de transitar, significa que trânsito é o que? Movimento. É ou não é? É movimento. Trânsito é movimento. Agora, o que seria condições adversas do trânsito? Trânsito é bom. O trânsito é bom, é movimento, é o ato de transitar. Agora, qual seria a condição adversa do trânsito? Quando ele tivesse o quê? Lento, congestionado, engarrafado, muitos veículos na via, muitos pedestres. A tendência do trânsito é ficar engarrafado. Então aqui, ó, condições adversas do trânsito. Trânsito lento ou congestionado. Horários de maior movimentação. Quais são os horários de maior movimentação, pessoal?
conhecido popularmente como horário de pico, 8 horas da manhã, o pessoal se deslocando ao mesmo tempo. O que você vai fazer diante dessa situação? Vai esperar, colocar uma boa música. Você saiu atrasado de casa 10 minutos? Quantos minutos você vai chegar atrasado? 10 minutos. Então não adianta furar o sinal vermelho, não adianta ultrapassar em local proibido, não adianta invadir a calçada, não adianta entrar na contramão. Reserve um tempo, saia antes. Para quê? Se acontecer a situação do trânsito engarrafar, o que você vai fazer? Vai ficar tranquilo, esperando, porque você não está atrasado. Diga-se de passagem que não é só você que quer chegar no trabalho. Todos vão querer chegar no trabalho. Qual é o outro horário de movimentação? Ao meio-dia. Só você está com fome? Claro que não. Todos estão indo almoçar. Então o que fazer? Espera, coloca uma boa música, não tem o que fazer. Na hora de voltar para o trabalho, a população está se voltando para o trabalho, então tem que ter paciência. Na hora de vir para o trabalho, tem como eu não enfrentar o congestionamento? Tem como. Acorda cedo. Sai antes do que os demais. Agora, na hora de ir para o almoço, não tem como. Na hora de voltar para casa às 18 horas, não tem como. Então, trânsito lento, engarrafado. Áreas de aglomeração de pedestres, condição diversa do trânsito. Ciclistas e outros veículos não motorizados, carrinheiros, no meio da rua, principalmente quando a rua é estreita, o trânsito vai ficar lento enquanto congestionado. Comportamento agressivo e imprudente dos motoristas. Próximo slide. Veículo de tração humana. O pessoal que trabalha com reciclagem, utiliza o carrinho, os carrinheiros. Bicicleta, veículo de tração humana também. Quais são os equipamentos obrigatórios para o carrinho que transporta a reciclagem? Faixas refletivas nas laterais e atrás, e o condutor desse veículo tem que ter roupa refletiva. E isso é a legislação que diz. Quais são os equipamentos obrigatórios na bicicleta? Na bicicleta é obrigatório, embaixo do cilindro, um dispositivo que acende e apaga vermelho intermitente. É obrigatório, não é facultativo. Eu tenho se quiser, não. É obrigatório ter na tua bicicleta. Outro dispositivo obrigatório, na parte da frente, embaixo do guidão, na parte da frente, um dispositivo refletivo, branco ou vermelho. Outro equipamento obrigatório para a bicicleta, os pedais têm que ter o olho de gato, o dispositivo refletivo. Ele já vem de fábrica com esse dispositivo. Outro equipamento obrigatório para a bicicleta, na bicicleta, é o olho de gato. O que seria o olho de gato? É o catadióptrico, o dispositivo refletivo. Quando o condutor está numa via lateral e o ciclista na via superior, o farol direcionado ao ciclista é possível ver por causa desses dispositivos. Também é obrigatório na bicicleta campainha ou buzina. Agora, para o ciclista, capacete e roupa refletiva no período noturno. Se não tiver ciclovia ou ciclofaixa, onde que o ciclista tem que transitar? Na rua, no mesmo sentido dos veículos, no bordo da via. Lembrando que é proibido transportar passageiros se não tiver porta-bagagem. Professor, posso levar passageiro na bicicleta no guidão? Não. Professor, na porta-bagagem? Posso. Mas está o meu filho e minha filha, pode os dois? Não. É para um só. Professor, mas eu lembro. Um ia no guidão, o outro ia no cano, o outro pedalando e um no eixo de trás pisando. Quem lembra disso? Eu lembro disso. É proibido. Segundo a legislação, quem tem que notificar? Quem tem que repreender a bicicleta? Segundo o Conselho Nacional, essa norma, essa fiscalização foi atribuída ao município. Então é a prefeitura que tem que fiscalizar. É isso. Agora,
será que é sempre proibido conduzir bicicleta na calçada? Sempre proibido? Sempre não. Como que você vai entrar na tua garagem? Será que vai ter que erguer a bicicleta na rua, passar a calçada? Não. Então nessa hora para entrar nos imóveis, acessar o estacionamento de uma loja, e quando tiver sinalização permitindo. Aqui em Paranaguá, na Belmiro Bastião Marques, toda a extensão dela, a calçada é pintada em vermelho. Diga-se de passagem, mal feito, né? Quem anda lá sabe. De um cruzamento para o outro tem um degrau do meio fio. Isso danifica a bicicleta, machuca. Sem falar os obstáculos que tem nela. Poste, lixeira, ponto de ônibus não, né? Só existe ponto de ônibus. Como que é o nome da placa que tem o desenho do ônibus? Ponto de parada. Olha só, costumam ser imprevisíveis no trânsito, tanto o ciclista como os carrinheiros. Próxima questão. Condições adversas do veículo. Muito fácil as condições adversas do veículo. Olha lá. É obrigatório manter o veículo em bom estado, em perfeitas condições de funcionamento. Até aí normal, só está afirmando. É importante ficar atento a todos os itens obrigatórios de segurança do veículo. Beleza? Mas quais são as condições adversas do veículo? Pneu careca, buzina queimada, farol queimado, pisca queimado, cinto de segurança rasgado, a falta da pala interna de proteção contra o sol, estepe murcho, estepe furado, não ter estepe, macaco. O que seria um macaco? Nos veículos tem uma peça, quando o pneu fura, para colocar o estepe vai ter que erguer o carro. Mas antes de erguer o carro, o que tem que fazer? Colocar em primeira marcha e puxar o freio de mão. Porque se não colocar a marcha, não puxar o freio de mão, quando for erguer o carro, o que vai acontecer com a roda? Ela vai movimentar e não vai adiantar. Isso é perigoso. Então primeiro tem que travar o carro. Então freio de mão, primeira marcha, daí vai colocar o macaco em qualquer lugar do carro? Não, tem lugar específico ali. Se colocar esse equipamento em qualquer lugar ali, com o peso do carro vai afundar o carro. Vai entrar o macaco para dentro do assoalho. Vai entrar para dentro. Vai entrar para dentro, né? Vai pro assoalho para dentro do veículo, ele vai danificar. Então tem uma parte ali rígida na lateral, embaixo, ali, que é um lugar específico para colocar esse equipamento. Então se não tiver um macaco na roda, condições diversas. Macaco na roda não. Macaco no veículo, condição diversa do veículo. Chave de roda não existe, condição diversa do veículo. Então todo equipamento do veículo em mau estado, não funcionando, condições adversas do veículo. Esse final de semana teve um primo meu, o Alexandre. Ele chegou, ele parou na frente de casa com o pneu furado. O pneu dianteiro da direita furou. Ele chegou lá em casa, bateu o pau dele. Primo, bateu o pau. O que eu faço? Furou o pneu. O que eu faço? Eu falei, vamos trocar. Pega lá o macaco. Ele pegou o macaco. Quando ele tirou o step, como que estava o step? Murcho. Murcho. Então vamos fazer o quê? Agora você pega o step e vai empurrando até o posto lá. Ele resolveu fazer o quê? Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou colocar na moto ali, é complicado, não pode, não pode transportar daquela maneira ali, infração de trânsito. Carro não tem. Aí ele resolveu fazer o quê? Subir no carro, com o pneu totalmente murcho, e ir até o posto lá para encher o step, para ir trocar o step. Aí o que aconteceu? Piorou a situação. Com certeza danificou mais o pneu. Vamos falar, a câmera danificou com certeza, sem falar a roda que deve ter amassado. Então, de preventivo, a direção preventiva, com esse exemplo aí do meu primo, agora é corretivo. Ele vai gastar muito mais
Quais são os tipos dentro de direção defensiva, as prevenções? É a preventiva, para prevenir o pior, e quando a pessoa não previne o pior, ele vai ter que fazer o quê? Corrigir. Aí vai gastar muito mais. De quanto em quanto tempo devemos calibrar os pneus? Uma vez por semana. Não esqueça de calibrar o step. Com o tempo o step ele esvazia, ele fica murcho. Aí você está indo para tirar um lazer, domingão, indo à praia, furou o pneu. Na hora de trocar, não tem lá o step novinho, com o pelinho murcho. Não adianta, né? Então, qual é o melhor tipo de atenção para conduzir um veículo automotor? Atenção difusa, antes de entrar no carro, olhe os equipamentos do veículo. Um veículo em mau estado pode deixar você assim, ó, ou assim, ou assim. Condições adversas da carga. É muito fácil, eu vou ler aqui. Mal distribuída no compartimento de carga, mal embalada ou acondicionada inadequadamente, falha na imobilização, desconhecimento do tipo de carga e de suas características por parte do condutor. Vocês acham que o condutor tem que conhecer a carga ou não? Com certeza tem que conhecer a carga. Tem carga que precisa de alta temperatura, baixa temperatura. Imagine transportar peixe, transportar remédio, transportar carga viva. O que seria carga viva? Animais, né? Boi, cavalo, vaca, porco, pato, galinha. Então tem que conhecer a carga. Carga muito volumosa, excesso de carga, ou muito pesada para a moto. Lembrando que o excesso de carga nos veículos é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, multa de R$293. Quando tem excesso de carga nos veículos, polui mais o meio ambiente. Por quê? O condutor vai fazer mais força no acelerador, o motor vai forçar muito mais, então vai queimar mais combustível, vai poluir mais o meio ambiente. Excesso de carga polui o meio ambiente e danifica o asfalto. Sem falar o produto que acaba caindo na pista. Excesso de soja, milho, açúcar. Então cuidado aí você, dono de transportadora, aí você motorista profissional de trânsito, não leve excesso de carga. Dependendo da sua ação, perdeu o controle do veículo, imagine o peso da carga que vai para cima da cabine. Caso aconteça a perda do controle ou dos freios em um declive acentuado. A carga pode soltar-se quando ela estiver mal amarrada, mal embalada, mal distribuída, causar graves acidentes. Olha aqui, pessoal, estamos numa via de sentido duplo. Por que sabemos que aqui é via de sentido duplo? Por causa da faixa amarela. Pode ultrapassar aqui? Não, aqui não pode ultrapassar. O condutor que ultrapassar aqui comete uma infração gravíssima. 7 pontos na carteira, o valor da multa R$293 vezes 5. Dá quase R$1.500. Não pode ultrapassar. Por que ela é dupla? Porque ela já informa uma curva. Existe faixa amarela contínua simples, né? E a faixa amarela dupla. Qual é a diferença da simples e da dupla? Que na dupla o risco é maior. Quando tiver dupla na pista, significa que lá na frente vem uma curva, um aclive, um declive, linha férrea, cruzamento, faixa de pedestre. O risco é maior. Olha o caminhão aqui, ele pendeu para a esquerda. Ele não estava ultrapassando, ele pendeu aqui. E essa aqui? Carga mal distribuída. Tem que entender ali a matemática do negócio. Tenho 50 caixas. Vai colocar 30 no lugar de 20 no outro?
Não, tem que distribuir da maneira adequada. Então, condições diversas da carne. Condições adversas dos passageiros. Faz barulho, desordem, obrigas entre os ocupantes. Crianças pequenas desacompanhadas. Já caiu em prova de legislação, verdadeiro ou falso? Em uma viagem longa, é obrigatório ter um adulto acompanhando as crianças no banco de trás. Falso, não é obrigatório. Seria legal, imagine você em uma viagem longa de 5 horas. Pô, ter um adulto ali, bacana. Mas para você, casado, com a esposa, teu esposo, 3 filhos, um carro de passeio, 3 cadeirinhas, você vai sair de férias, uma viagem longa. Será que é obrigatório? Quem que você vai deixar em casa? Ó, você que tirou nota vermelha vai ficar em casa. Não, né? Tem 7 anos de idade. Então não é obrigatório, é facultativo. Se você quiser, você leva aí no teu passeio um adulto. Ou não, então não é obrigatório. Excesso de passageiros, pessoas passando mal ou machucadas, reclamando, né? Ou querendo falar da relação amorosa dele ou dela para você dirigindo. Meu Deus, no meu casamento. Difícil, né? Trabalho. Tá. Alcoolizadas, passageiros. É proibido transportar no carro passageiro bêbado? No carro não. Na moto é. Na moto é proibido. Se você for encontrado transportando na sua moto um adulto bêbado, você vai ter a suspensão da tua carteira por 6 meses. O valor da multa é R$293. Agora, se você tiver a provisória, o que vai acontecer com a provisória, pessoal? Será cassado. Vai ter que refazer o processo de habilitação. Alcoolizadas, drogas ou com estados psicológicos alterados. Tenta influenciar na forma como o condutor dirige. Você passa no processo de habilitação, tira a carteira de habilitação, aprende a dirigir, aí tem aquela pessoa que quer te ensinar a dirigir. Chato, hein? Então, condições adversas dos passageiros. Última condição adversa do condutor. Atenção, senhoras e senhores, pessoal que está em casa, o pessoal aqui presente, para você que está vendo esse vídeo agora. Condições adversas dos condutores é tudo que se relaciona mentalmente, fisicamente e psicologicamente. Bêbado, drogado, com pressa, com fome, triste, magoado, eufórico, feliz. Raiva não. Você tem o hábito de dizer que quando está estressado você está com raiva? Com raiva não. Então mude isso no seu vocabulário, porque raiva é uma doença que dá em animais. Então você fica no máximo estressado, desequilibrado, nervoso, triste, eufórico, feliz da vida. Raiva não. Aqui ó, uso de álcool, drogas e medicamentos. Primeiro aqui, deficiência visual. Não, desde o início. Vamos lá, desde o início. Eita! Condições diversas do condutor. Alterações do estado físico e mental do condutor afetam diretamente a capacidade de dirigir com segurança. Algumas das condições são deficiência visual, motora e auditiva, uso de álcool, drogas e medicamentos, cansaço, sono, fadiga e estresse, estado psicológico alterado. Aí teve um aluno que falou assim: professor, condições adversas do motorista. Chifre também é, né, professor? Com certeza. Imagina a pessoa saber que foi traída. Diz que é o último a saber. Mas quando sabe, nós acompanhamos direto nos noticiários. Você vê. Não é legal. Você não está feliz do teu relacionamento? Pede para sair 01. Pede para sair. Agora, fazer com ela, você não ia querer que ela fizesse com você.
que você fazer com ele, também não gostaria que ele fizesse com você. Então, é uma via de mão dupla, certo? Com certeza, ser traído é uma condição adversa do motorista. Você vai ficar triste, vai ficar depressivo, ou muito mais agressivo. De repente, você pode tomar uma atitude que, com sangue quente ali, pode levar você à prisão o resto da tua vida, né? Tanto homem quanto mulher. Condições adversas do condutor. Atenção, você que está vendo o vídeo, pause o vídeo, pausa aí o vídeo, vai lá, pausou? Agora leia a pergunta e tente responder. O pessoal aqui na sala de aula, já acharam a resposta? O que é penumbra ou lusco-fusco? Muita luz? Não, muita luz seria o quê? Ofuscamento, né? Ofuscamento, muita luz ou ofuscamento. Pouca luz? Luz alta? Não, luz alta não. Luz do alerta ligado? Não. O que é penumbra ou lusco-fusco? A resposta certa é a letra B. Pouca luz. Próxima questão. Número 16. Quais são as condições adversas? Quem achou as condições adversas aqui? Hã? No dia da tua prova, olha só, é importante você ler todas as questões. Todas as questões. Se você automatizar, você vai responder a direto. Direto. Eu sei que luz, tempo e via é pronto, foi. Né? Pega pela emoção, passou para o próximo exercício e errou. Todas elas são condições diversas. Todas estão aqui. Mas qual é a mais completa? É a letra D. Então é na letra D que tem todas as condições diversas. Luz, tempo, via, veículo, trânsito, carga, condutor e passageiro. Próxima questão. Essa aí. Você que está vendo o vídeo, sabe responder? Quais são as condições diversas de luz? Da luz, ofuscamento e penumbra. Isso, da luz são os dois. Chuva e neblina. Chuva e neblina é condição adversa do quê? Tempo. Pneu e via. Pneu é condição adversa do quê? Pneu. Condição adversa do veículo, pneu careca, pneu murcho. E da via, buraco, aclive, pista escorregadia. Condição adversa da carga, mal amarrada, mal embalada. Penumbra, condição adversa de luz. Resposta certa. Quais são as condições adversas de luz? Ofuscamento e penumbra. Aqui, ó. O que fazer diante da penumbra? Sabendo que penumbra tem pouca luz, quais são as situações que ocasionam penumbra? Ao amanhecer, a troca do dia pela noite, a troca da noite pelo dia, ao anoitecer. Eu já estou até confundido. É ao amanhecer, ao anoitecer. Então acontece a penumbra, o lusco-fusco, ao amanhecer e ao anoitecer. Sabendo disso que tem pouca luz, o que fazer diante da penumbra? Resposta certa, letra B de bola. Reduzir a velocidade, redobrar a atenção e manter os faróis baixos acesos. Quais são as condições adversas do tempo? Olha essa imagem bacana, hein? Quais são as condições adversas do tempo? Você que está vendo o vídeo já achou a resposta? Qual seria aqui, pessoal? Letra B. Vamos lá, condições adversas do tempo. Vamos ver se é letra A, vamos tirar a prova real. Chuva, neblina e via. Não, via não tem nada a ver com o tempo. Neve, vento e calor. Opa, condições adversas do tempo. Pneu. Não tem nada a ver, né? Chuva, granizo e buzina. Não, buzina do carro. Então, as três aqui
Condições diversas do tempo. A resposta certa no exercício 19. Letra B de bola. Quais são as condições diversas das vias? Olha aqui, ó. Esse exercício eu tirei de uma prova. Quais são as condições diversas da via? Quais são as condições adversas da via? Vamos ver aqui. Aclive, o que seria aclive? Subida. Aclive acima. É condição adversa da via? Sim, porque a gente não sabe o que tem depois da subida. Declive. Declive também é uma condição adversa da via. Morro. Não, morro não. Morro eu não vejo tudo. Não, morro não. Morro é a geografia do local. Buraco é a condição adversa da via? Sim. Aclive. Aclive é? Sim. Pista escorregadia? Também. Letra C, morro? Não. Letra D, todas são corretas? Não. Resposta certa no exercício 20. Quais são as condições diversas da via? Letra B de bola. Buraco, aclive, pista escorregadia. Quais são as condições diversas do trânsito? Via e buraco? Não. Trânsito lento e congestionado? Sim. Resposta certa. No exercício 21, trânsito lento e congestionado. Quais são as condições adversas do veículo? Exercício 22. Pneu careca e farol queimado? Sim. Letra B. Buzina queimada e buraco na pista? Buzina sim, buraco na pista não tem nada a ver. Chuva e neblina? Não, é do tempo. Tempo e veículo? Não. Então, quais são as condições adversas do veículo? A resposta certa, letra A. Pneu careca e farol queimado. A quantos milímetros significa que o pneu está careca? 1,6. Quais são as condições adversas do motorista? Você motorista. Letra A, pneu careca. Olha só, dependendo da idade, né? Você vai ficando sem cabelo e tal, mas não tem nada a ver, né? No motorista. E farol queimado? Farol queimado também não. Fadiga e nervoso. Cansado e nervoso. Triste e congestionado? Triste sim, congestionado não. Congestionamento é do quê? Trânsito. Estresse, sim. E neblina? Não, neblina não tem. Quais são as condições adversas do motorista? A resposta certa, letra B de bola. Fadiga e nervoso. Está fadigado é descansado. Quais são as condições adversas do passageiro? Letra A, excesso de passageiro. Letra B, buraco na pista. Letra C, pista, pisca, alerta ligado. Letra D, congestionamento e pista escorregadia. Letra A, 24. Quais são as condições adversas do passageiro? Letra A, excesso de passageiro. Quais são as condições adversas da carga? Vamos lá. Carga bem amarrada? Se ela está bem amarrada, não tem nada adverso. Excesso de carga? Opa, parece ser essa. Letra C. Conhecimento da carga pelo condutor? Se você conhece a carga, e você tem que conhecer a carga. Não é condição adversa. Carga na temperatura ideal? Você está na temperatura ideal? Quais são as condições adversas da carga? Resposta certa, letra B. B de bola, excesso de carga. Para finalizar, aproveitando aqui esse exercício, você lembra dessa questão? Você que está vendo o vídeo, o pessoal da sala de aula? Segundo os preceitos da direção defensiva, qual é o tipo de atenção mais recomendada para conduzir um veículo automotor? Resposta certa, letra C. C. Atenção difusa.
Não vou entrar em demérito aqui com as atenções, né? Se você quiser saber mais, vai lá no canal, hashtag Prof. Ronald Escrimin. Para você que é inscrito no meu canal, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Tem vários vídeos que vão ajudar você a alcançar o sucesso da segunda etapa. Para você que já finalizou essa parte obrigatória das 45 horas aulas teóricas, boa sorte na tua prova. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de ativar o sininho para que cheguem novas notificações, novos vídeos. Deixe o like, compartilhe e comente, tá bom? De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal!